Olá, você sabe como anda o conhecimento científico e a inovação no Brasil? Para o entrevistado do 2022, o sistema de ciência e tecnologia no Brasil ainda é falho, porque é voltado sobretudo para a formação do pesquisador e muito pouco para o investimento em inovação. Só para se ter uma ideia, em 2013 foi destinado 1,24% do PIB para pesquisa e desenvolvimento no Brasil, enquanto em países desenvolvidos o volume chega a 3,5%. E é sobre esse e outros gargalos, e também sobre os avanços nessa pauta, que o professor Isaac Reutemann conversa com o convidado de hoje. Acompanhe a entrevista. Dentro das atividades do movimento 2022, o Brasil que queremos, vamos ter hoje a oportunidade de conversar com Saulo Barreto. Saulo Barreto é formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Sergipe e tem mestrado e doutorado em estruturas pela Universidade de São Paulo. Ele tem uma experiência acadêmica importante também nos Estados Unidos e na Alemanha. E está aqui hoje conosco. Muito obrigado, Saulo, por estar aqui entre nós, para falar do seu projeto lá em Sergipe, o Instituto de Pesquisa, Tecnologia e Inovação. Eu indagaria, como primeiro ponto da nossa conversa, se você pudesse falar da sua formação em Engenharia Civil e depois o seu doutorado em Estruturas. Bom, obrigado, Isaac, pelo convite. É um prazer estar aqui falando para esse evento de vocês. É difícil explicar um pouco por que eu fiz Engenharia Civil. Eu lembro que a Ariano Suassuna disse que fez Direito porque não gostava de Medicina nem de Engenharia. Talvez eu tenha feito Engenharia porque eu gostava de construir coisas e porque eu acho que eu precisava de alguma coisa pragmática. Eu acabei fazendo Engenharia. Nunca pensei que eu tivesse de fato vocação para Engenharia. Mas me formei em Engenharia, gostava muito de Física, das disciplinas ligadas a isso, como resistência dos materiais, Estática. E aí me formei um pouco mais lento do que o normal, porque eu gostava mais de praia do que de engenharia. E acabei indo fazer mestrado na USP de São Carlos, talvez naquela época mais porque eu não soubesse bem para que eu prestava. E a possibilidade de fazer mestrado me daria um pouco mais de tempo e viver, e também a oportunidade de morar fora e viver outra experiência. Eu terminei o mestrado, foi até um bom trabalho, e depois eu comecei o doutorado, acho que pelas mesmas razões pelas quais eu comecei o mestrado. Tive a oportunidade de ir para a Alemanha fazer um sanduíche, e quando voltei eu fui para a Unicamp fazer um pós-doutorado, e nesse momento eu recebi um convite para ser professor universitário. Então, no fundo, é difícil explicar a minha trajetória, mas se eu tivesse que fazer de novo algum outro curso, eu faria provavelmente Engenharia Civil de novo, pelas mesmas razões. Eu sempre fui famoso na família por ser um sonhador. Se eu tivesse feito Direito, talvez eu virasse hippie hoje, estivesse vendendo bijuteria na Praça da República. A engenharia me trouxe um pragmatismo e uma forma, digamos, objetiva de concretizar coisas, de construir coisas. Eu conheci na Universidade de Mogi das Cruzes, em 1997. Pode contar um pouquinho da sua passagem pela Universidade de Mogi das Cruzes? Claro. A universidade foi o meu primeiro emprego, né? Havia uma campanha enorme na minha família para me privatizar, porque eu estava já, fazendo pós-doutorado no Unicamp com bolsa, né? Para muita gente, o fato de ser bolsista não é um trabalho. E aí apareceu a oportunidade de Mogi das Cruzes, e foi ali que eu acho que eu me descobri como empreendedor. Porque eu cheguei numa universidade particular, que ficava na extremidade da grande São Paulo, e estava perdendo alunos, e eu encontrava um aluno que tinha baixa formação de ensino médio, em especial das disciplinas fundamentais para a engenharia, resistência de materiais, como física e matemática. Então, eu cheguei no lugar que praticamente não tinha nenhuma vocação de pesquisa. Te conheci logo no começo, a gente montou mestrado, doutorado, a gente realmente montou uma coisa revolucionária lá. Mas na graduação, a universidade não acompanhou aquilo que ela conseguiu implantar na pós-graduação. E aí, naquele momento, eu percebi que a minha linha de pesquisa não funcionava para aquela realidade. Por um lado, eu tinha um aluno que estava fazendo resistência de materiais, mas não tinha sequer condições de estar na universidade, porque ele não tinha formação para a universidade. Eu tinha um amigo que chamava isso de estelionato intelectual. A pessoa pagava, mas não levava o que estava pagando. Por outro lado, havia um problema social. Essas pessoas, por alguma razão, elas estavam na universidade. Então, eu mudei toda a minha linha de pesquisa, com a equipe que eu estava, a Renata e outras pessoas,
E começamos a trabalhar com tecnologias educacionais para fazer com que o aluno que estudava resistência dos materiais, por exemplo, pudesse chegar ao final do curso com o melhor aprendizado. E aí eu abandonei tudo que eu tinha feito até então, ou não, porque tudo que você faz é bagagem e é estofo porque você vem a fazer. E começamos a trabalhar com linhas de pesquisa em tecnologias educacionais via internet para melhorar o aprendizado no ensino superior. E a gente ganhou alguns prêmios importantes, mas a universidade, como a maior parte das universidades brasileiras, porque é uma cultura brasileira, não tinha velocidade para inovação. Inovar é uma palavra que todo mundo quer, todo mundo acha bonito, mas se esquece que inovar significa assumir risco e pensar a longo prazo, duas coisas que o brasileiro não gosta. O sistema de ciência e tecnologia no Brasil é um sistema falho, ainda muito voltado à formação do pesquisador e ao fomento à carreira do pesquisador e aos departamentos, e muito pouco feito a financiar a inovação, com todo o seu risco e perspectiva de longo prazo associada. Aí, em algum momento, eu vi que aquilo não era para mim, a minha vida é muito curta, eu imagino que eu vou viver 140, 150 anos no máximo, e aí eu achei melhor pedir demissão e fundar o IPTI. Como é que surgiu a ideia do IPTI, esse Instituto de Pesquisa, Tecnologia e Inovação? Veja, a decisão de sair da universidade já estava tomada. Eu era casado com a Renata na época, a gente já tinha decidido sair da universidade, ela já tinha pedido demissão e eu estava preparando minha saída. As opções eram as mais naturais possíveis, ir morar no exterior, fazer um pós-doutorado e ficar por lá. E em algum momento eu descobri, também não me lembro muito bem como, que dava para criar uma instituição sem fim lucrativo, mas ter lucro. Só não podia distribuir lucro. E aí começou a nascer essa ideia, dá para a gente fazer uma coisa que seja dinâmica, que de fato gere a inovação que a gente acredita, cujo poder decisório seja mais rápido, você toma a decisão em 5 minutos, e que possa ser autossustentável. Num plano de negócios, tudo funciona, basta você saber escrever. O difícil é fazer com que aquilo se torne realidade. A gente escolheu a incubadora da USP, porque achava que ali a gente teria algum abrigo na área de gestão e negócios, e a gente começou isso em 2003, na incubadora da USP, e aí começa essa história de 13 anos de sucesso. E como é que foi essa transição de São Paulo para Sergipe, né? Vocês, em 2006, procuraram o governo de Sergipe que se interessou, se motivou. Como é que foi essa história e como é que vocês chegaram ao Nordeste? A história começou, na verdade, no momento que a gente foi expulso da incubadora. A incubadora se demonstrou muito ruim do ponto de vista de gestão e do apoio que se prometia dar. E aí fizeram uma avaliação com a gente e com todas as incubadas, né? E a gente falou o que a gente pensava. E obviamente criticamos a incubadora e aí fomos convidados a sair. Aí nesse momento de ódio criativo, a Renata, que tomava conta do IPTI na época, era presidente, ela bolou o que seria o espaço ideal de inovação, negócios, empreendedorismo e transformação local, na época para a região da Cracolândia, de São Paulo. O Serra era prefeito de São Paulo na época. Isso acabou não ganhando apoio localmente, mas ficou engavetado. Naquela época, a gente trabalhava por um grande projeto do Ministério da Cultura chamado Cultura Digital, e o ministro Gilberto Gil era o ministro que estava à frente desse projeto. E a gente conseguiu uma parceria com o Arts Council da Inglaterra para selecionar 2 artistas britânicos para virem para o Brasil, fazer uma espécie de residência. E quando eu fui para lá, conheci uma pessoa chamada Brona McFerran, que era diretora do Arts Council. Começamos a falar sobre IPTI, sobre a ideia da Renata e tudo mais. E ela falou, olha, tem uma associação chamada Leonardo, que a gente já conhecia, uma associação mundial de arte, ciência e tecnologia, que está aí buscando a gente fazer uma experiência internacional de como arte, ciência e tecnologia podem promover desenvolvimento humano. E aí ela falou, se você quiser, eu tiro um sabático, passo um mês com você lá, e daí nasce o The Human Project. E a visão dela era o seguinte, vamos procurar um lugar que tenha um ativo intangível e material forte, que seja pequeno e que seja pobre. Aí eu falei, Sergipe é isso, é pequeno, pobre e bonito. Como eu sou sergipano, vamos para lá. E aí nasceu toda essa trajetória, né? E vocês se instalaram em Santa Luzia do Itanhaém. Como é que é Santa Luzia? É bonito e pobre? Bonito, pequeno e pobre. Não havia nenhuma decisão inicial. A ideia era ir para um lugar longe de Aracaju, o que em Sergipe não é muito fácil, porque o Sergipe é um estado pequeno, mas que ficasse longe dos grandes centros, no caso Aracaju, que fosse próximo do litoral, porque eu gosto de praia, então pelo menos poder pegar praia de vez em quando, e que a cidade tivesse menos de 15 mil habitantes e fosse de baixíssimo IDH. Então a gente foi para o norte do estado, visitamos 2 cidades e fomos para o sul. Quando eu cheguei em Santa Luzia com a Renata, a gente viu o povoado do Crasto. Você esteve no Crasto.
Quando você olha o CRAS, você fala assim, não, isso é um patrimônio fantástico, um dos lugares mais bonitos do mundo. Mal explorado ainda do ponto de vista econômico, mas é um lugar privilegiado. E aí era isso. Santa Luzia hoje ocupa o número 5.268 no IDH do Brasil. São 13 mil habitantes, 9 mil moram em área rural. Ou seja, reúne todas as condições, as variáveis que nós gostaríamos de ter para provar mundialmente que se você usar de forma sistêmica, evolutiva e com visão de longo prazo, arte, ciência e tecnologia, você consegue promover desenvolvimento humano, mesmo numa região de onde não se espera nada. E o IDH tem melhorado com o projeto? Não, é muito cedo para falar. Muito IDH cedo. é composto de diversas variáveis. Eu acho que se você for lá e você tomar 2 cafezinhos, ainda vai impactar positivamente no IDH. Calma, precisamos de tempo. E quais são os principais projetos que foram e estão sendo desenvolvidos pelo IPTI? Como a gente está falando de desenvolvimento humano, na prática a gente escolheu o tripé do IDH. Educação, saúde e renda. No caso de renda, economia ativa. Porque é um modelo de desenvolvimento econômico adequado para regiões como essa, onde o principal ativo econômico é imaterial. São os saberes, artesanato, gastronomia, paisagem, etc. Então, e por outro lado, o IPTI conheceu em 2009 o conceito de tecnologia social, que ainda é muito mal visto e mal compreendido, em especial na academia. Há um preconceito muito grande, porque eu brinco sempre que quando a gente faz doutorado, a gente começa a desenvolver uma arrogância não intencional de começar a achar que é bom. E a gente não é bom, tão bom quanto a gente pensa quando você vai construir uma tecnologia social em que o conhecimento da comunidade é tão importante quanto o seu. Caso você queira, de fato, gerar uma tecnologia que seja eficaz e passível de escala. Infelizmente, na universidade, você acaba sendo, digamos, seduzido por esse canto da sereia de que você e o teu conhecimento é suficiente para gerar soluções. Então, a gente foca nessas 3 áreas, trabalhando sempre com o conceito de tecnologia social. Nesse sentido, a gente vê a comunidade não como beneficiária, mas como parte da equipe de pesquisa. Ou seja, ela é tão importante quanto eu. E esse é um desafio. Como você dialogar com essas pessoas que muitas vezes não se compreendem como atores desse processo. Então é um processo longo, cuidadoso de construção de confiança entre eu e você, e entre você e você mesmo. Porque você precisa entender que você é um co-criador daquela solução. Nós vamos fazer um ligeiro intervalo e deixo uma pergunta para o próximo bloco, no sentido de explicar alguns projetos que estão sendo desenvolvidos pelo IPTI. Voltamos rapidamente com a conversa com o Saulo Barreto. Voltamos com essa conversa com o Saulo Barreto, que vai nos contar agora sobre os projetos que estão sendo desenvolvidos em Sergipe pelo Instituto de Pesquisa, Tecnologia e Inovação. Saulo, eu tenho aqui uma relação de projetos que estão sendo desenvolvidos ou foram desenvolvidos, projeto de tecnologia, design e inovação, o CLOC, a arte e consciência, Sinapse, a tecnologia de apoio à gestão e a arte naturalista. Podia nos contar o que vem a ser esses projetos, os resultados obtidos e o que vai ser feito daqui para frente? Claro. Veja, como eu falei antes, a gente começou pragmaticamente trabalhando com as 3 bases do IDH, educação, saúde e geração de renda. Por uma conspiração aquariana, a gente conseguiu, em 2009, um recurso financeiro para um projeto em cada área. Então eu vou falar, por exemplo, do projeto na área de saúde, o HB. O HB ele é uma tecnologia social de combate à anemia ferropriva nas escolas. Ele começou em São Paulo, com uma parceria com uma empresa chamada XAM, que criou um hemoglobinômetro brasileiro, robusto, de baixo custo e fácil de operar. Nós fizemos algumas experiências piloto em Ilhabela, em São Paulo e em Santa Luzia. Encontramos uma alta prevalência de anemia ferropriva nas escolas. E através da metodologia desenhada no laboratório, nós conseguimos reduzir, depois de 12 semanas de tratamento, o nível abaixo dos 5% que a Organização Mundial de Saúde recomenda. E aí, com o apoio da Organização Pan-Americana de Saúde, a gente foi para campo, para Santa Luzia, 13 mil habitantes, 22 escolas, 19 rurais, 4.500 alunos, e deu tudo errado.
Esse processo de erro, que é outra coisa que o brasileiro não gosta, eu considero que quando você faz uma tecnologia social e você não erra, algum erro grave você cometeu e não foi competente o suficiente para perceber. Então, nesse momento, você começa de fato a construir com a comunidade a solução para que ela seja eficaz. Porque naquelas 2 escolas piloto que a gente tinha feito antes, e ali eu posso fazer um recorte chamando aquilo de inovação social, é fácil porque nós estamos fazendo uma intervenção. A nossa equipe comandou tudo. Quando você parte para transformar isso numa escala municipal, em que você não vai ter controle mais das pessoas, e que você depende da equipe local, enfermeiro, agente de saúde da família, médico, você precisa trazer dessas pessoas o conhecimento sobre a dinâmica local, sobre que tipo de motivação e de percepção você precisa construir para fazer com que a coisa se torne eficaz. E aí nós gastamos 3 anos num processo evolutivo, até chegar numa solução que resolve 80% dos casos de anemia ferropriva. Nós ganhamos em 2013 o prêmio da Fundação Banco do Brasil como melhor tecnologia social. E já fizemos uma escala, um teste de escala no outro município chamado Buquim, onde lá a gente teve uma eficácia de 90% dos casos. Então, esse é um exemplo de tecnologia social. Se nós não tivéssemos conseguido estabelecer esse diálogo com a comunidade local, com o agente de saúde da família, com o técnico de enfermagem, com o médico e com outras pessoas, a gente não teria conseguido superar obstáculos que, quando você chega no outro município, você também vai encontrar. Então, esse é um exemplo real. O Sinapse, que você mencionou também, é uma outra tecnologia social que nós começamos ao mesmo tempo, que é neurociências e alfabetização. Essa, por exemplo, demorou 5 anos para chegar numa solução eficaz para o primeiro ano do ensino fundamental, em português e matemática. Hoje, ela é o nosso grande exemplo de escala. Graças ao fato do IPTI ser uma OS estadual em Sergipe, nós temos um contrato de gestão com o governo do estado e nós estamos reaplicando o Sinapse em 700 escolas públicas, municipais e estaduais, usando o conhecimento de Santa Luzia para ir replicar para esses municípios. Então, é uma experiência em escala fantástica, mas precisamos de muito tempo para construir toda essa metodologia de forma que ela seja no nível intelectual, cognitivo e de sensibilização que aquela realidade exige e dispõe, ao mesmo tempo do nível financeiro que seja capaz de ser implantado no município como Santa Luzia, que representa boa parte dos municípios brasileiros. Então, é um pouco esse jogo de fazer uma interface entre o conhecimento científico e tecnológico que existe com o que a sociedade tem para construir algo eficaz. E, finalmente, na área de renda, eu queria falar do Arte Naturalista, que é um projeto simbólico. Ele é um projeto voltado para a arte, em especial a arte que possa representar o manguezal. Para isso, a gente elegeu a ilustração como técnica, selecionamos os melhores meninos e meninas entre 11 e 17 anos que tivessem algum talento para desenhar, fizemos uma chamada pública, no caso é um carro de som passando pelos povoados, anunciando que ia ter uma seleção. Selecionamos os 20 melhores, porque para nós, quando você vai para o município onde existe um histórico de assistencialismo, é fundamental trabalhar com meritocracia e comportamento ético, porque são valores que esse país está perdendo e você precisa reconstruir a partir dessa juventude. E a partir daí, uma vez por mês, havia um encontro desses meninos com o melhor professor que nós pudemos encontrar no Brasil dessas técnicas. O resultado foi surpreendente. Em 2013, 1 ano e meio após o início do projeto, nós fizemos uma exposição maravilhosa em Aracaju. Isso despertou mais interesse. Isso foi financiado pelo setor privado, a Ambev inicialmente, depois a Oi. Abrimos 3 dimensões novas, porque tudo que a gente faz é evolutivo e sistêmico. Eu também descobri na minha experiência que sistêmico é uma palavra bonita, mas pouca gente entende e menos gente ainda sabe fazer. Mas para nós é fundamental. E aí, esses meninos passaram a ser professores de arte nas escolas. Então a gente criou uma metodologia de ensino de arte nas escolas, usando o manguezal como referência. Isso, de certa forma, cria uma ressignificação estética do manguezal, o que, de certa forma, contribui para a educação ambiental. Eles criaram um livro bilíngue, catálogo ilustrado sobre manguezal, que é lindo, foi publicado com o apoio do MCTI via CNPq. E aí a questão de negócios, porque não tem como você não pensar em gerar renda. Se você melhorar a educação e saúde numa região de extrema pobreza remota, aquele jovem que de alguma maneira aprendeu melhor e está com melhor saúde, ele vai ter necessariamente que emigrar para os grandes centros. Então você precisa gerar negócios novos, qualificados para aquele pessoal que fica lá. E aí a gente conseguiu encontrar no setor da moda, até porque o manguezal é lindo, um parceiro. Então, só para você ter uma ideia, a coleção da Morena Rosa, que vai chegar nas lojas em março do ano que vem, foi toda desenhada em Santa Luzia do Itaim por esses meninos. E a Morena Rosa fez uma parceria conosco, com o apoio também da Brasil Foundation,
de criar uma marca. Então nasceu recentemente a Casa do Cacete, que é uma marca totalmente administrada pelos meninos e vende camisetas hoje no site de e-commerce, que eu lhe convido para visitar, casadocacete.com.br, é um nome que é difícil de esquecer. E esse mostra a visão do longo prazo e essa perspectiva sistêmica, porque veja, esse projeto começou em 2012, só em 2016 nasce o primeiro negócio social com a visão de longo prazo de crescer e gerar mais oportunidades. Mas é importante que a gente entenda o papel da inovação e da tecnologia social, que ela tem um tempo de maturação de longo prazo. Falo isso porque é muito comum você ver que os apoiadores, seja ele público ou privado, eles querem de alguma forma miraculosa que você resolva o problema de mazelas que vem há décadas, num passe de mágica, em projetos de 12, 18 meses. Isso não vai funcionar nunca. É preciso enxergar que é um processo evolutivo de transformação de realidade e de geração de oportunidades que precisa ser pensado de forma com foco, gestão, mas de longo prazo. Em 2013, o Instituto foi o vencedor do prêmio FINEP na categoria de Instituto de Ciência e Tecnologia do Nordeste. Como é que vocês chegaram ao prêmio e qual a importância desse prêmio? Olha, foi uma bela surpresa. A gente participou de 2 modalidades, tecnologia social com o HB, que acabou ficando em segundo lugar. Foi uma surpresa muito grande para a gente, porque o IPTI não é uma instituição de pesquisa tradicional. Nós fazíamos 10 anos aquele ano, foi quase que uma celebração de 10 anos. Então a gente ficou muito feliz com a premiação, porque reconheceu a instituição como um todo. É difícil separar o IPTI por projeto. O IPTI olha para a educação, saúde e renda de uma forma sistêmica. Eu brinco sempre que é como se fosse um tripé helicoidal, que vai evoluindo à medida que as novas demandas vão aparecendo, mas tudo trabalha de forma sistêmica. Então, o prêmio foi um grande reconhecimento para nós, como instituição, e pelo esforço que nós fizemos. Por outro lado, no momento da premiação, a gente também percebe que ainda há desafios para serem superados, como, por exemplo, o fato de a gente não publicar cientificamente. Eu me lembro bem que no momento da premiação, quando se disputa o prêmio nacional, isso veio muito forte à tona, e aí eu entro, de fato, com a opinião de que as pessoas do IPTI são quase que proibidas de publicar cientificamente, a menos que sobre tempo. Porque a nossa missão é ajudar a sociedade gerando tecnologias sociais, e o nosso impacto científico significa quanto mais municípios e comunidades absorvam as nossas tecnologias sociais e resolvam os seus problemas. Publicação científica é uma coisa para final de semana e madrugadas. Um aspecto que talvez seja importante é o financiamento para esses projetos, né? E, sobretudo, hoje que os financiamentos para a área de ciência, tecnologia e inovação estão diminuídos, né? Eu soube que recentemente você esteve em Londres, né, com o intuito de ter apoio e está na semana que vem vai a Nova York. Podia falar sobre essas perspectivas de continuidade para os projetos? Veja, a gente, desde que começou o IPTI, a gente buscou muito forte o apoio privado. Eu falei há pouco do Sinapse, que demorou 5 anos para ser maturado até o ponto de virar política pública. É muito difícil para um governo, um setor público, financiar um projeto que precisa de 5 anos de erros e acertos. Então, hoje, nosso orçamento, ele gira em torno de 70% do setor privado e 30% do setor público, o que eu acho salutar, poderia até ser melhor. Isso nos permite trabalhar a longo prazo e manter o foco na nossa missão, sem interferências políticas. Por outro lado, no Brasil, o modelo de financiamento, tanto da ciência e tecnologia quanto do investimento social, é ruim para a organização. Gosta-se muito de financiar o projeto, mas pouco a organização. Por outro lado, se deseja que a organização seja transparente, que tenha uma contabilidade perfeita, e isso custa dinheiro. Então, o ano passado nós começamos a abrir diálogo para captar recursos internacionais que venham fortalecer a instituição. O nosso grande sonho de consumo é montar um endowment, um fundo patrimonial. Mas isso só se consegue depois de uma construção de uma reputação e um nível de relacionamento muito forte. Nós estamos, infelizmente, chegando ao final do programa, mas eu queria dizer que o IPTI é uma referência importante na área de tecnologia social no Brasil. É preciso que acadêmicos e cientistas como você e seus colegas não pensem só em publicar trabalhos, que é extremamente importante,
mas realizar um trabalho baseado na ciência, tecnologia e inovação que vá provocar uma transformação social. Gostaria de agradecer, Saulo, sua disponibilidade para essa nossa conversa e desejar tudo de bom para o IPTI. Nós vamos então terminar esse programa e voltaremos numa próxima oportunidade. Você acabou de assistir a uma edição do 2022 sobre ciência, tecnologia e inovação. Este programa já está disponível no canal da TV Supra e no YouTube. Se quiser mandar perguntas para o nosso convidado de hoje, escreva para 2022brasil@gmail.com. Muito obrigado pela sua companhia e até mais.